por ser de lá, do sertão lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por aqui andamos a pé, pelas trilhas do Parque Grande Sertão Veredas, 20 quilômetros, devagar, com o corpo inteiro atento, porque a única forma de conhecer um lugar de verdade é andando. Caminhar é entrar no livro de outro jeito, com o corpo, com o chão nos pés. Eu vou recitar agora o primeiro encontro do personagem principal do Grande Sertão Veredas, né, o Reobaldo, quando ele se encontra a primeira vez com o Reinaldo na região de Laçãs. Foi um fato que se deu um dia, se abriu. O primeiro. Depois o senhor verá por quê, me devolvendo minha razão. Se deu a tanto, faz tanto, imagine. Eu devia de estar com uns 14 anos, se. Tínhamos vindo para aqui circunstância de 5 léguas, minha mãe e eu, no porto do Rio de Janeiro nosso. Hoje lá é o porto do seu Josinho Negociante. Porto lá como quem diz, porque outro nome não há. Assim sendo verdade que se chama no sertão. É uma beira de barranco com uma venda, uma casa, um curral e um paiol de depósito. Cereais. Tinha até um pé de roseira. Rosmes? Depois o senhor vá, verá. Nessa região aqui, onde João Guimarães Rosa escreveu no seu livro Grande Sertão Veredas o primeiro encontro de Reobaldo e de Adorim, crianças, aqui nas margens do Rio de Janeiro. Região aqui de André-Pissé. É um patrimônio tombado, né, André? É um bem tombado, é uma casa. Aqui é o paiolão onde guardava as mercadorias, né? E ele recebia, ele trocava as mercadorias, né? Então aqui ele trocava. E o porto é ali. E o porto é lá, vamos lá. Né? Por isso esse espaço aqui tem grande importância, é um bem tombado, né? Esse aqui foi o início da obra, é aquilo que eu estou falando, né? Se perder esse marco aqui, é aqui principal, aqui nasce a história. A venda era ali? Era lá. E aqui hoje está tendo um conflito, né, com o dono atual, que não quer que tenha essa ações aqui. E era a venda, onde acontecia as trocas de mercadoria, né? Todas as pessoas plantação de grão traziam até aqui e o comerciante trocava com sal, com outras mercadorias. Era a época das trocas. E ali atrás era o porto, onde essas mercadorias embarcavam no Velho Chico, no São Francisco. Se restaurar ainda não está assim caindo totalmente, né? Ela precisa de uma boa reforma. Mas a madeira, olha, madeira você já tem mais de 100 anos, mas...
tem uma placa, né? Aperta lá rapidinho, ali Vamos lá, tá peraí. ali. Olha o tamanho do mar. Você tá brincando de fazer isso? Pelas palavras de fato de uma forma. Essa é a placa de 1976. O de Janeiro dali abaixo, meia légua, entra no São Francisco, bem reto ele vai. Forma uma esquadria. Quem carece, passa o de Janeiro em canoa. Ele é estreito, não estende largura às 30 braças. Quem quer bandear cômodo o São Francisco, também principia ali a viagem. O porto tem de ser naquele ponto mais alto, onde não dá febre de maresia. A descida do barranco é indo por a pique. Melhoramento não se pode pôr porque a cheia vem tudo escavaca. São Francisco represa o de Janeiro, do alto em grosso, às vezes já em suas primeiras águas de novembro. Dezembro, dando é certo. Todo o tempo as canoas ficam esperando com as correntes presas nas raízes, descoberta de um pau do óleo que tinha também umas 2 ou 3 gameleiras, de outrora tanto recordo. Pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença e minha mãe fez promessa para eu cumprir quando eu ficasse bom. Eu careci de tirar esmola, até para fazer um tanto. Metade para se pagar uma missa em alguma igreja, metade para se pôr dentro de uma cabaça bem tapada e breada que se jogava no São Francisco a fim de ir Bahia abaixo. Até esbarrar no santuário do Santo Senhor Bom Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora, lugar de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola e eu ia todos os dias. Eu esperava por lá naquele parado raro que alguém vinha. Mas eu gostava. Queria novidade quieta para os meus olhos. De descer o barranco me dava receio. Mas eu espiava as cabaças para boia de anzol sempre dependuradas na parede do rancho. Terceiro ou quarto dia que lá fui, apareceu mais gente. 2 ou 3 homens de fora comprando alqueires de arroz. Aí, pois, de repente, eu vi um menino encostado numa árvore, pitando cigarro. Menino mocinho, pouco menos do que eu ou devia de regular minha idade. Ali estava com um chapéu de couro de sua gigola baixada e se ria para mim. Não se mexeu. Antes foi eu que vim para perto dele. Então ele foi me dizendo com voz muito natural que aquele comprador era o tio dele e que morava num lugar chamado Os Porcos. Meu mundo diverso, onde não tinha nascido. Aquilo ia dizendo e era um menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos aos grandes verdes. Muito tempo mais tarde ficou só porque esse lugarinho, Os Porcos, existe e se vê. Menos longe daqui, no Gerais de La Sance. Lá é bom? Perguntei. Demais, ele me respondeu. E continuou me explicando. Meu tio planta de tudo, mas arroz esse ano ele não plantou. Por quê? Enviuvou de morte de minha tia. Assim parecia que tinha vergonha de estarem comprando aquele arroz. O senhor veja. Mas eu olhava para esse menino com um prazer de companhia, como nunca por ninguém eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente. Gostei daquelas finas feições, a voz mesma muito leve e muito aprazível. Porque ele falava sem mudança nem intenção, sem sobejo de esforço, fazia de conversar uma conversinha adulta e antiga. Fui recebendo em mim um desejo de que ele não fosse mais embora, mas ficasse sobre as horas. E assim como estava sendo, sem parolagem miúda, sem brincadeira, só meu companheiro, amigo desconhecido. Escondido, enrolei minha sacola. Aí, tanto mesmo em fé de promessa, eu tive vergonha de estar esmolando. Mas ele apreciava o trabalho dos homens, chamando para eles me olhar com jeito deciso. Senti, modo meu de menino, que ele também se simpatizava a já comigo. Assim que ele tinha dinheiro de seu, comprou um quarto de queijo e um pedaço de rapadura, disse que ia passear em canoa. Não pediu licença ao tio dele. Me perguntou se eu vinha. Tudo fazia num realce de simplicidade, tanto desmentindo pressa que a gente só podia responder que sim. Ele me deu a mão para ajudar a descer o barranco.
As canoas eram algumas, elas todas compridas como as de hoje, escavacadas cada qual em tronco de pau de árvore. Uma estava ocupada, apipada, passando a saca de arroz, e nós escolhemos a melhor das outras, quase sem água, nem lama nenhum no fundo. Sentei lá dentro, de pinto e ovo. Ele se sentou em minha frente, estávamos virados um para o outro. Notei que a canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio. O menino tinha me dado a mão para ajudar no seu barranco. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me dava um aumentante receio. Olhei aqueles esmerados, esmartes olhos, botado verde de folhudas pestanas, luziam um efeito de calma que até me repassasse. Eu não sabia nadar. Um remador, o menino também da laia da gente, foi remando. Bom aquilo não era, tão pouca firmeza. Resolvi ter brilho. Só era bom por estar perto do menino. Nem minha mãe, eu não pensava. Eu estava indo a meu esmo. Saiba o senhor, o de Janeiro é de águas claras, é rio cheio de bichos cágados. O seu lavalado se viu vivente desse, em cima de pedra, quentando o sol ou nadando descoberto e exato. Foi o menino que me mostrou e chamou minha atenção para o mato da beira em pé, paredão, feito a régua, regulado. As flores ele prezou. No alto eram muitas flores, subitamente vermelhas, de olho de boi e de outras trepadeiras. E as roxas do mucunã, que era um feijão bravo. Porque se estava no mês de maio, digo. Tempo de comprar arroz, que não pôde plantar. Um pássaro cantou? Iambu e periquitos bandos passavam voando por cima de nós. Não me esqueci de nada. O senhor vê? Aquele menino. Como eu ia poder deslembrar? Um papagaio vermelho? Ararafô? E o que? O Araçari perguntava. Ele e o menino era de semelhante, já disse. Não dava minúcia de pessoa outra nenhuma. Comparável, um suave de ser, mas asseado e forte. Assim se fosse um cheiro bom sem cheiro nenhum sensível. O senhor represente, as roupas mesmo não tinha nódoa, nem amarrotado nenhum. Não fuxicava. A bem dizer, ele pouco falava, se via que estava apreciando o ar do tempo, calado e sabido. E eu queria que ele gostasse de mim, mas com pouco chegávamos no do Chico. O senhor suja. É de repentemente aquela terrível água de largura, imensidade. Medo maior que se tem é de vir canoando um ribeirãozinho sem dar espera no corpo de um rio grande. Até pelo mudar a feiura com que o São Francisco puxa, se moendo todo barrento vermelho, recebe para Rio de Janeiro só quase um rego verde só. Daqui vamos voltar? Eu pedi ansiado. O menino não me olhou, porque já tinha estado me olhando como estava. Para quê? Ele simples perguntou num descanso de paz. Mas sério, naquela sua formosa simpatia, deu ordem ao canoeiro, uma palavra só firme, mas sem vexame. Atravessa. O canoeiro obedeceu. Eu tive medo, sabe? Tudo foi isso, eu tive medo. Enxerguei os confins do rio do outro lado, longe, longe. Com que prazo se ia até lá? Medo e vergonha. Mas eu tinha até ali agarrado a esperança. E eu tinha ouvido dizer que quando a canoa vira, ela fica boiando. E é bastante a gente se apoiar nela, encostar um dedo que seja, para se ter tenência, a constância de não afundar e aí ir seguindo até sobre se sair no seco. Eu disse isso. E o canoeiro me contradisse. Essa das que afunda inteira é canoa de peroba. Canoa de peroba e de pau d'óleo, não sobre nada. Me deu uma tontura. O ódio que eu quis. Ah, com tantas canoas no porto, boas canoas boiantes de faveiro ou tamboril, de emburana, vinhático ou cedro. E a gente tinha escolhido logo aquela. Até fosse crime fabricar dessas de madeira burra. João Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas. No próximo episódio, seguimos pelo Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde a terra respira tempo, cultura e palavra. Tudo a pé, porque o sertão se entende é com o pé no chão, guiados por Elcio e pelo mistério. Encontramos pegadas de onça fresca, perto das veredas. Cada trilha nos lembra que a literatura de Rosa é viva, como uma cobra, silenciosa, sinuosa, pronta para surpreender. Aqui, o real e o imaginário se entrelaçam e Rosa sussurra: coragem.
Minas, Goiás e Bahia se costuram nesse chão, eternizando as palavras de Rosa. Então, já se inscreve no nosso canal, ative o sininho para não perder o próximo capítulo e deixe seu like, que isso ajuda muito a gente a continuar contando essa travessia.